Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 12 de setembro, eu estou aqui no quintal da casa dos meus pais, em Criciúma, Santa Catarina. Minha esposa, meu filho e eu chegamos ontem de viagem e viemos aqui para nos unir à minha mãe e às minhas irmãs em oração, em clamor a Deus, porque meu pai continua internado na UTI de um hospital aqui em Criciúma, Santa Catarina. Infelizmente ele contraiu Covid-19 e junto com isso também uma meningite viral que tornou o quadro ainda mais grave. Eu quero, antes de mais nada, aproveitar esse vídeo para pedir que você tome cuidado, para que você se cuide realmente, esqueça essa questão de politizar o assunto e encare isso como uma verdadeira pandemia, como um verdadeiro sinal da volta de Jesus mesmo, porque Jesus disse em Mateus 24 que, entre outros sinais, doenças, pandemias, epidemias, pragas ocorreriam nos últimos dias antes da volta dele. Então se cuide, faça o que você puder para realmente evitar o contágio, siga as instruções das autoridades de saúde, isso é bom que se faça, né? Meu pai está lá, numa UTI, está ali lutando pela vida e nós estamos também lutando em oração. Agradeço mais uma vez de público aqui as milhares de pessoas, as muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil que têm orado pelo meu pai nesse momento tão difícil. Hoje nós fomos até ao hospital e graças a Deus nós encontramos um anjo em forma de enfermeiro que me permitiu fazer uma visita ao meu pai e juntamente com as minhas irmãs nós pudemos ali passar alguns minutos com o meu pai, que está em coma nesse momento. Eu pude orar por ele, pude conversar com ele. Eu tenho enviado áudios todos os dias na esperança de que de alguma forma Deus faça isso chegar até os pensamentos mais íntimos lá do meu pai, a fim de que ele aceite a salvação em Cristo, que é o mais importante. Nós temos orado pela cura dele, evidentemente, mas mais do que isso, nós temos orado para que Deus opere uma cura total, não só física, como espiritual também, a fim de que meu pai ele possa, como nós, os demais da família, ter a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. Eu agradeço muito então a essa pessoa, esse enfermeiro, que nos deixou, que nos permitiu ter esse momento especial ali com o nosso pai. Ontem à tarde, quando aguardávamos as horas do Santo Sábado, no culto do pôr do sol, eu fiz uma breve reflexão com os meus familiares aqui, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha esposa, meu filho, meu sobrinho, e li para elas aqui no Evangelho de Marcos, o que eu vou ler para você também. Quero refletir com você sobre esse texto aqui, que mais uma vez tocou meu coração. Marcos capítulo 5, versos 21 e seguintes, que contam aqui a história de dois milagres protagonizados por Jesus. Começa assim o relato. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão. Tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula diante do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva,
porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, de Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, por que você incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Interessante que meu filhinho, Micael, de 9 anos, ele, ao lermos essas histórias aqui, ele percebeu uma semelhança interessante, né? 12 anos a mulher ficou ali padecendo aquela doença e 12 anos tinha a menina ali. Quem sabe uma conexão textual para que nós percebamos realmente que as histórias têm muita relação. Uma das histórias mostra uma cura imediata pela fé. Aquela mulher recebeu aquilo que ela queria. Ela recebeu a cura da hemorragia. Jairo, no entanto, à primeira vista não recebeu aquilo que ele queria, a cura da sua filha enferma. Jesus, ele se demorou por algum motivo, ele atendeu a mulher primeiro e ele foi atrasado pela multidão, e quando estava a caminho foram informados então de que a menina já havia morrido. E aí parece que as esperanças haviam sido destruídas, né? E não havia mais o que ser feito. Mas para Jesus nunca é assim. Para Jesus nunca há uma situação sem solução. E aí quando chega, aqueles que esperavam uma cura recebem algo muito maior, muito mais maravilhoso, uma ressurreição. Eu imagino que a fé de Jairo e da sua família foi muito mais fortalecida por essa experiência. É claro que nós estamos orando pela cura do meu pai. É claro que nós temos esperança de que Deus realize um milagre. Mas muito mais do que isso, nós temos a convicção de que tanto nós quanto ele estamos nas mãos de Deus. E de que Deus fará sempre o melhor para nós, especialmente levando em conta a nossa vida eterna. Então a nossa oração é que seja feita a vontade de Deus e que Deus conforte os nossos corações, assim como Jesus sempre confortou aqueles que foram a Ele, buscando conforto, buscando compreensão, buscando um aconchego no colo dele. Que nesse momento o colo de Deus também nos aconchegue. Eu não sei o que você está enfrentando agora, que luta você está enfrentando. Há várias pessoas padecendo desse mal da Covid e muitos outros males. Esse mundo é um mundo terrível, é um mundo triste, é um mundo em que, enquanto Jesus não vem, na sua segunda vinda, nós vamos, infelizmente, ter perdas e sofrimentos. Mas isso vai passar logo. Jesus está com as rédeas nas mãos. Jesus tem o controle da situação. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Mesmo quando pensamos que Ele está atrasado, ou que Ele não está nos abençoando como nós pedimos, Ele está nos preparando bênçãos muito maiores. Jesus nunca está atrasado, Jesus nunca erra. Minha família e eu temos orado por mais de 20 anos pelo meu pai, pela conversão do meu pai. E nós temos certeza de que Deus está ouvindo, vem ouvindo essas orações. Sabe uma coisa interessante que aconteceu? A minha irmã Emanuela foi quem levou meu pai primeiramente ao hospital, porque ele estava com confusão mental, já sendo causada pelo vírus que estava atacando as meninges, né? O sistema nervoso dele. Enquanto ele estava lá no hospital, 3 vezes ele disse para minha irmã: é o Todo-Poderoso. E apontou a mão para frente: é o Todo-Poderoso. Meu pai nunca usou essa expressão para se referir a Deus. E a minha irmã perguntou: pai, quem é o Todo-Poderoso? É Deus, pai? Sim, é Deus. Uma enfermeira que passou a noite com ele também ouviu meu pai dizendo 3 vezes: só Deus, é Deus, é Deus. Nós não sabemos o que tem se passado no interior da mente do meu pai, mas eu conheço um Deus que é misericordioso, um Deus para quem bastam poucas palavras, como aquelas de Pedro quando afundava no mar: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Bastou uma oração tão curtinha
para que Jesus estendesse a mão e salvasse Pedro de afundar naquelas águas. E eu creio, sinceramente, que basta um desejo de salvação para que Deus possa salvar o ser humano. Nós entregamos meu pai nas mãos de Deus mais uma vez hoje, naquela UTI, naquele local triste. E saímos de lá confiantes de que Deus fará um milagre, da forma dele, do jeito dele e no tempo dele. Eu quero convidar você também a confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você também a entender que esse sofrimento todo pelo qual o mundo tem passado é apenas, quem sabe, sejam apenas os últimos suspiros deste mundo agonizante, antecipando a volta de Jesus. Coisas difíceis vão acontecer daqui para frente, cada vez mais. Mas uma coisa é certa, Jesus antecipou tudo isso. E Ele disse para que nós levantássemos a cabeça e nos alegrássemos, porque a nossa redenção se aproxima. Eu quero muito encontrar pessoas queridas que foram levadas pela morte, que aceitaram Jesus. Eu quero muito estar com a minha família completa no céu quando Jesus voltar, para nos receber. Eu quero muito ter essa alegria de dar um abraço também no meu pai, se não aqui, pelo milagre do restabelecimento de sua saúde, lá na eternidade, para estarmos juntos para sempre, louvando a Deus por sua infinita graça, sua infinita misericórdia e bondade. Confie nesse Deus. Jesus nunca atrasa. Se Ele aparentemente está demorando por algum motivo, Ele tem um plano. Ele tem um plano muito maior. Se você espera, quem sabe, uma cura, Ele pode lhe dar uma ressurreição. Se você espera um livramento simplesmente material para essa vida, Ele pode lhe dar a vida eterna, que é algo infinitamente melhor e maior. Eu peço que vocês continuem orando pelo meu pai, pela minha família, mas que cada um, nesse momento, realmente coloque a vida em conformidade com a vontade de Deus, entregando o coração a Jesus, aceitando o seu plano de salvação e se preparando para a sua breve volta, porque Jesus breve virá. Essa é a nossa grande esperança. Um abraço para você, que Deus abençoe você, sua família, a sua vida. Fique com Ele, na companhia dEle, hoje e sempre. Amém.